Paz do Senhor, pessoal. Mais uma aula nossa aqui no curso de diácono, né? Diácono, diaconisa. É a terceira aula que nós iremos hoje estar ministrando, que vamos falar um pouco aqui da questão do diaconato no sentido por exemplo, o título da aula aqui é o seguinte: Diaconato, sua importância dos tempos apostólicos aos dias de hoje. Por que é importante nós entendermos o diaconato como dos tempos apostólicos até os dias de hoje? Justamente para que a gente possa entender, né, como que foi esse processo todo até a gente chegar aqui. Né? O que a igreja necessitou? Por que a função diaconal ela foi instituída? Por que o diaconato precisou realmente ser instituído? E qual era o trabalho deles na antiguidade, no início da igreja primitiva? E qual que é o trabalho do diácono hoje? Né? O que o diácono tem que fazer? Qual que é a função diaconal? Isso tudo é importante nós entendermos, porque faz parte da nossa vida. Por exemplo, a pessoa que é diácono, que ele é levado a presbítero, ele deixou de ser diácono? Não. O evangelista, que hoje é evangelista, ele deixou de ser diácono? Também não. E o pastor? Piorou. Continua sendo diácono mais do que todos. Né? Então, essa questão do diaconato, isso não se finda. Simplesmente quando você às vezes vai ser presbítero e aí você pensa que agora você não é mais diácono, mas na verdade não, você continua sendo diácono da mesma forma, isso não muda nada, né? O diaconato, quando nós aceitamos Cristo, passamos a ser obreiros, essa função diaconal, isso nunca vai ser extinguido da nossa vida. Nós vamos continuar sendo diácono da mesma forma, do mesmo jeito, né? Isso não muda, né? Mesmo o pastor, o bispo, todos eles são diáconos, isso não muda, né? Nós continuamos sendo diáconos da mesma forma. Ponto 1. Diácono nos tempos pós-apostólicos, né? Inicialmente, depois já dos apóstolos, a função diaconal passou a ser ajudar o presbítero. De que forma? Né? O presbítero, naquela época, era como se fosse o pastor hoje. Né? Havia os bispos, os presbíteros, os diáconos e os ajudantes, os auxiliares. Naquela época havia isso. Então, os bispos, eles eram mais ou menos como um dirigente de regional. Tinha bispo que comandava uma cidade, né, comandava um país, e tinha ali os presbíteros que dirigiam as igrejas, né, como se fosse um pastor dirigente. Então, havia isso. E o diácono ali estava sempre ao lado do presbítero para ajudar o presbítero naquilo que fosse necessário, naquilo que o presbítero estava necessitando ali para fazer o trabalho. O presbítero, o diácono estava ali sempre para ajudar. No início da igreja, o diácono, a função dele era simplesmente cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar daquelas pessoas que eram carentes. Esse era o trabalho do diácono. Com o tempo, como o tempo foi passando, o trabalho do diácono ele foi também aumentando ou desenvolvendo, né? Se a gente pode dizer isso. Foi desenvolvendo de que forma? O diácono passou a auxiliar o presbítero, né? O líder da igreja, né? Que era o presbítero. Então o diácono passou a ajudar simplesmente o presbítero. E por que isso é importante? Né? Por que nós precisamos entender literalmente isso, a função diaconal? E qual que era essa função, né, na igreja pós-apostólica, depois dos apóstolos? Né? A partir de uma carta do bispo de Cornélio de Roma, escrita em 251, depois de Cristo, 251, sabemos que
naquela época, sob a supervisão de um único bispo, havia 46 presbíteros. Analisem bem. Na supervisão de um bispo, haviam 46 presbíteros. Ou seja, 46 igrejas que um bispo tomava de conta. A igreja local, quem tomava de conta era o presbítero. Mas o bispo, nessa ocasião, tomava de conta dessas 46 igrejas. E 7 diáconos na cidade de Roma, ou seja, os diáconos eles auxiliavam os presbíteros. De que forma, né? Na questão da visita, na questão do cuidado aos necessitados, na questão da oração, né? Estava ali sempre. Havia uma necessidade no templo, na igreja, onde eles se reuniam, alguma coisa que precisava ser feita, o diácono era que ia lá e fazia esse trabalho, era o diácono. O presbítero fazia também, mas o diácono era uma função do diácono, do diaconato. Nesta cidade, sua influência foi particularmente expressiva devido à associação com o Papa. Nessa época já tinha o Papa, né? Isso aqui nós estamos falando da Igreja Católica, ainda da Igreja Católica, porque houve essa ruptura em 1517 com Martinho Lutero. Só que até então, nessa época, a Igreja Católica, na verdade, a igreja não era chamada Igreja Católica, né? Porque essa palavra católica, vindo do latim, significa mundial, universal, né? Então era a igreja que estava em todo o mundo, né? Justamente isso. O crescimento da influência do diácono deu lugar aos abusos, tanto que já no Concílio de Nicéia, em 325, né, seus poderes foram limitados, e no Concílio de Toledo, em 633, e no Sino de Trullan, em 692, tiveram que salientar sua inferioridade hierárquica ao presbitério, e sua influência diminuiu consideravelmente durante a Idade Média. Por que eu estou falando isso para vocês? Geralmente, né, e aqui todos vocês sabem disso, o ser humano ele é orgulhoso. Né? Todo ser humano é orgulhoso, assim, tem orgulho dentro de si. Alguns não deixam isso fazer parte da sua vida. Outros deixam. Né? Deixa isso fazer parte, toma a pessoa toda e a pessoa é orgulhosa. Tem pessoas que quando elas vão subindo, elas acham que elas já são dono de tudo, dono do mundo. Elas é que fazem. Quando Deus usa, não foi Deus que usou, foi eu que fiz. Né? Só que Deus ele não dá a glória dele para ninguém. A glória de Deus é de Deus. Deus ele não dá essa glória para ninguém. Então nessa época, os diáconos ajudavam os presbíteros, mas eles estavam se orgulhando demais. Tanto que fizeram um sínodo em Nicéia, como a cidade, 325 depois de Cristo, para reduzir esse poder que o diácono tinha. Por quê? Porque estava tendo conflito, estava tendo brigas, discussões nas igrejas, justamente por causa disso, por causa dessa influência do diácono sobre o presbítero. Antes, o presbítero, o diácono, ele só era um auxiliar do presbítero. Depois já queria tomar o lugar do presbítero, né? Já não queria mais aceitar a ordem. Então, teve que haver esse conselho para reduzir a autoridade, a influência do diaconato dentro da igreja, para que não ficasse tendo essas discussões, essas brigas, essas lutas que até então estava tendo. Vejam que Deus ele não chama, Deus é que nos chama para o ministério. Deus é que nos chama. Deus é que nos dá essa vocação, esse desejo de trabalhar. Mas uma coisa que vocês precisam entender, assim, consideravelmente, é não deixar que essa forma que Deus te chamou, ou que Deus possa te usar dentro da obra, possa subir ao seu coração. E você achar que é você que tem que fazer, que todo mundo tem que se rebaixar a você, e que a vida de você, a sua vida é melhor. Não. Na verdade, nós temos que analisar o trabalho de Cristo. Vemos o trabalho de Cristo, que Jesus realmente fez.
Jesus, ele inclusive morreu na cruz por todos nós, mesmo que a gente ainda continuar pecando, Jesus veio e morreu. Então jamais, você que vai ser diácono, ou você que já é diácono, jamais deve pensar que as coisas são feitas por você, ou que todas as pessoas devam se rebaixar a você. Jamais pense isso, né? Jamais. Isso foi um problema que a igreja primitiva ela enfrentou esse problema, e justamente houve muitas perdas dentro da igreja, porque o diácono ele queria tomar o lugar do presbítero, e na verdade isso é um crescimento gradual, paulatino, né? Não somos nós que damos esse crescimento, é Cristo. Se Jesus te chamou e você crê que Jesus te chamou, se Ele quiser que você assuma a igreja, que você seja presbítero, evangelista, pastor, seja lá o que for, acredite, se Jesus ele quiser, Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Não precisa você tentar criar meios para que isso aconteça, não. Né? Se Jesus te chamou e Ele vai fazer isso, deixe que Jesus faça. Simplesmente cumpra o seu trabalho, faça o seu trabalho. Durante a igreja primitiva, tivemos aqui várias intrigas, brigas, distorções, confusões, justamente por causa de poder. Tanto que, após isso, a igreja católica começou a se corromper. A igreja católica começou a se corromper por causa do poder. Né? Antes foi o diácono, depois os bispos, o papa começou a se corromper. E hoje nós temos aí uma igreja católica totalmente desviada dos princípios bíblicos de Cristo. Né? Então, justamente começou ali com os diáconos. Os diáconos em nossos dias de hoje. A igreja, todos nós sabemos aqui da igreja inglesa, né? A igreja anglicana. Então, a igreja anglicana foi quando o rei da Inglaterra se casou. Ele queria que o Papa anulasse o casamento dele para ele se casar novamente. O Papa não aceitou anular o casamento dele. O que o rei Henrique fez? Separou-se da igreja católica e criou lá a igreja anglicana. E existe até hoje essa igreja anglicana. Né? Continuando aqui na igreja anglicana, o clérigo começa seu trabalho, o clérigo aqui no caso é o obreiro, seu trabalho ministerial tornando-se um diácono, e geralmente permanece por um ano como diácono. Não pode celebrar a Eucaristia ou a ceia, né? Na igreja católica romana as regras são praticamente as mesmas. Por muitos séculos, o diácono dificilmente desempenhava qualquer outra função além do auxílio na ceia e no batizado. Era o que o diácono fazia. Isso aconteceu justamente para que não houvesse confusão, né? O diácono não se enchesse. Não podia pregar, até certo ponto o diácono não podia fazer pregações, né? O diácono não podia... a função do diácono era auxiliar no batismo e entregar a ceia. Simplesmente essa, não havia, porque eles perceberam que os diáconos eles começaram a se encher demais, né? Ter muita autoridade, assim, querer muita autoridade, na verdade. E isso fez com que a igreja se reunisse para tentar diminuir justamente esse poder diaconal, né? Esse poder diaconal para que a igreja não viesse a cair, na verdade. Devido ao curto espaço de tempo que se fica no diaconato e, consequentemente, a escassez de diáconos, as funções litúrgicas próprias da função são frequentemente desempenhadas por um sacerdote. O Concílio do Vaticano II visou a possibilidade da restauração de um diácono permanente, ao permitir que os bispos
em certos casos, ordenem ao diaconato homens casados idosos. Embora os homens jovens ordenados ao diaconato deveriam ainda estar sujeitos ao celibato. E aqui é uma questão um pouco complicada. Não sei se vocês sabem o que realmente é o celibato, mas o celibato é como se fosse uma promessa, né, que o obreiro, no caso da Igreja Católica, faz, que ele não vai ter mulher, não pode se casar, ele tem que ficar solteiro por resto da vida. Né? Isso é chamado de celibato. Então, na Igreja Católica, até a Idade Média, acho que a Idade Média para frente, se a pessoa, eles disseram que os bispos eles podiam ordenar diáconos, mas que fossem idosos, justamente para não dar aquele mesmo problema da pessoa se encher, querer poder e lutar, e às vezes até destruir o próprio ministério, destruir a igreja e tudo. Então eles falaram, pode até ordenar pessoas jovens, mas que eles também pratiquem o celibato, né? Sejam solteiros, não se casem. Em determinado ponto, isso foi determinado pela igreja, justamente para que eles não caíssem no mesmo erro que aconteceu antes, né? De brigas, lutas por poder, um querendo ser mais do que o outro, e assim sucessivamente. Né? Então, você que é diácono, você tem que saber que a igreja é formada por líderes. Dentro dessa toda liderança há uma hierarquia. Isso é importante o diácono entender isso. Há uma hierarquia. Ou seja, o presbítero ele está acima do diácono, acima não como pessoa, mas como cargo dentro da igreja. Está acima. Então, o diácono ele deve respeitar o presbítero. Né? O presbítero está acima. O evangelista está acima do presbítero. Então o diácono tem que respeitar o presbítero e o evangelista. Evangelista é missionário, né? Pode ser evangelista e missionário, que é o mesmo cargo. Já o pastor está acima do evangelista, missionário, presbítero e diácono. Aí mesmo é que o diácono tem que respeitar o presbítero, o evangelista ou o pastor. Por que isso? Por que isso é importante? Se você acredita que Deus te chamou, e se você acredita que Deus te chamou às vezes para ser um líder, vamos supor que você for um pastor, né? Vamos supor que Deus te chamou você para ser pastor, para pastorear uma igreja. Se você é um líder, um diácono rebelde, um diácono que não escuta os seus líderes, não dá ouvido, não respeita, certamente na sua igreja, quando você for ser pastor, acontecerá da mesma coisa na sua igreja. Seus obreiros não vão respeitar você. Porque essa pessoa que traz isso com ela ensina da mesma forma para as pessoas. Isso deve ser analisado pelo obreiro, pelo diácono, porque aquilo que, como um ditado popular, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É isso que nós vamos colher. Né? Então, justamente por isso, você que é diácono, respeite os seus líderes. Respeite os seus líderes para que você possa ser respeitado. Um dia você vai ser presbítero, você pode ser evangelista, pode até ser pastor. E quando você for um pastor, você vai cobrar respeito. Mas as pessoas só vão respeitar você se realmente você for um homem que gera respeito como obreiro na casa do Senhor. A importância do cargo, né? A função do diaconato é muito importante para a igreja de Cristo, na terra, mas existem também hoje muitos outros cargos dentro da igreja, né? Como, por exemplo, professor de escola dominical, que é um cargo, né, que a pessoa exerce, ou pode ser um sonoplasta, pode ser o zelador da igreja, pode ser a pessoa que cuida com o discipulado. Isso tudo são cargos. Né? Tudo são cargos que às vezes um diácono ele pode também exercer. Né? Uma coisa que às vezes nós não podemos esquecer é de ser diácono. Você pode ser um professor da escola dominical, pode cuidar do som, pode ser seja lá o que for, mas lembre-se, até às vezes um músico, um regente de coral também, né? Lembre-se, você é um diácono. E como diácono você deve fazer a função de diácono. De diácono, não é a função de presbítero ou de evangelista, de diácono. Você pode ajudar um presbítero ou evangelista? Pode, mas a sua função é ser diácono.
Isso aí você tem que estar na sua mente. Às vezes você pode ali ser muito amigo do pastor e assim por diante. Lembre-se, você é um diácono na casa do Senhor. Você acredita que Deus te chamou para o ministério? Você acredita que realmente esse trabalho que será feito, que Deus te chamou e colocou nas suas mãos, é algo que Deus realmente acredita que você pode exercer? Exerça esse trabalho, do qual Deus ele te colocou. Há quem sugira que se constitua diácono a todo aquele que exerce algum tipo de cargo dentro da igreja. Isso é um pouco difícil, porque às vezes a pessoa, por exemplo, ele é um músico, mas Deus realmente chamou ele para ser diácono. As pessoas não devem ser diáconos simplesmente porque querem ou acham bonitos. Se Deus te chamou, seja. Se Deus não te chamou, não seja. Porque se você for, mesmo sem Deus te chamar, Deus ele vai te cobrar por isso. Não pense você que Deus ele não vai te cobrar, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar por aquilo que você quer ser, sem ele ter te chamado. Exerce algum ofício da igreja. Seja homem ou mulher, embora seja um pensamento estranho às vezes para a igreja, o princípio desse relacionamento não é correto, os diáconos devem estar envolvidos em tudo aquilo que seja essencial para o desempenho da missão da igreja na terra. Ou seja, é o diácono que tem que fazer o trabalho dele. Imagine as pessoas chegando na sua igreja e sendo bem recepcionadas por você. Você seja recepcionando as pessoas bem, as pessoas se sentindo bem dentro da igreja, e tendo vontade de voltar novamente. Isso tudo faz parte da obra que todos nós um dia vamos fazer. Isso é importante a gente entender essas coisas, porque se Deus nos chamou para fazer isso, vamos fazer. Agora imagine você vai visitar uma igreja, uma outra igreja que não seja a sua, e lá você não ser bem recepcionado, não receber um acolhimento muito bom, parece que tanto faz se você está lá ou não, certamente você não vai mais voltar. Mas imagine se você for bem recebido, as pessoas se importarem com você, e o culto ali ocorrer da melhor forma possível, como por exemplo, tem uma criança correndo, uma diaconisa pode ir lá, pegar a criança, levar para uma salinha, ou colocar no colo da mãe. Por exemplo, está faltando água lá para o pastor, vai lá, coloque a água para o pastor precisa ali beber água, o pregador mesmo precisa disso, Então, tudo isso é o trabalho do diácono, é o diácono que tem que fazer, é o diácono que deve analisar todas essas coisas. Justamente por isso é que o diácono ele deve analisar a sua função, saber o que realmente é ser diácono, entender o que é ser diácono, porque isso não é uma coisa só para dizer que é bonita, ou que é agradável, ou coisa desse tipo, não. O diácono, ele deve entender o que ele deve fazer, ele deve saber o que ele deve fazer, até para que, quando ele for levado a presbítero, ele possa ser bem recebido. E uma coisa muito, muito importante vocês entenderem, quando você for levado a presbítero, se um dia você for levado, a igreja, os obreiros é que vão assinar embaixo, não é somente o pastor, a igreja vai assinar embaixo. Então, se você realmente exerce a função de diácono corretamente, zerou aquele trabalho ali, faz tudo que deve fazer, certamente a igreja vai te reconhecer como presbítero. Mas se você, por outra parte, não faz o trabalho que o diácono deve fazer, certamente a sua igreja também não vai aceitar você como presbítero, não vai te dar tanto respeito, porque você deixou a desejar para trás. Você não esgotou aquela função de diácono, você deixou a desejar naquela função de diácono. É justamente por isso que nós que somos obreiros devemos analisar o porquê que nós somos obreiros. Qual o significado disso tudo? Por que eu quero ser obreiro? Por que eu quero ser diácono? Por que eu quero ser presbítero? Por que eu quero ser um obreiro da casa do Senhor? E se eu for um obreiro, será que eu vou realmente cumprir todo aquele trabalho do qual Deus ele colocou nas minhas mãos? Isso tudo deve ser analisado, não é só porque é uma coisa bonita, não é só por isso. Se Deus realmente te chamou, Ele sabe que você tem capacidade para isso, Ele sabe que você vai conseguir fazer
o trabalho do qual Deus ele colocou em suas mãos. Então, analise. Antes que você seja consagrado, analise o que você tem que fazer, se você realmente tem essa vontade, essa disposição, se isso queima no seu coração, né? Se é algo assim que Deus despertou em você para fazer. Porque a partir do momento que você faça aquilo do qual o cargo pede que você faça. Amém? Vai ter duas questões aqui na plataforma para que vocês respondam. E essas questões, elas valem ponto. Né? Às vezes você vai tirar um 7 na prova, você vai tirar um 6, um 5, dependendo. Então, eu vou analisar todas essas perguntas que eu vou colocando, quem vai respondendo. Se você responde corretamente, certamente você vai ganhar uma pontuaçãozinha melhor e conseguir ali passar na minha matéria para que você realmente... Na verdade, isso aqui tudo é uma prova, uma provação. Né? Antes, o pastor ele aprovava um obreiro de uma forma diferente. Hoje, uma das provações que o obreiro tem que passar para exercer esse cargo é este curso. Se você realmente passar, for aprovado aqui, certamente você pode exercer esse cargo dentro da sua igreja. Então, que você fique com Deus e responda essas questões que estão aqui na plataforma. Amém? Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula.